Deus deu-lhes conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria. Como é que você acha que Daniel e Sadraque, Mesaque e Abednego conseguiram atingir essa sabedoria? É porque os seus pais ensinaram-os a importância do desenvolvimento pessoal, espiritual, social, em todas as ciências. Ora viva, graças e paz, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Para quem não me conhece, já observei meu nome, nós estamos aqui para poder trazer uma palavra de Deus e abençoar a sua vida. Nós estamos dentro da série Falando como Filho. E no episódio passado nós falamos sobre a importância do sacerdócio, ou ser um exemplo do sacerdócio, os seus benefícios e os benefícios que eles concedem sobre a família. E no episódio de hoje nós iremos falar sobre o investimento nos filhos, ou invista nos filhos, eu sei que está correto. E temos como base o livro de Salmos 127, verso 3 a 5, que diz: Eis que os filhos são a herança do Senhor e o fruto do ventre o seu galardão. Como flecha na mão de um homem valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche a sua aljava, não serão confundidos, mas falarão com os seus inimigos à porta. Palavra do Senhor. Com esse episódio nós temos como objetivo encorajar os pais a entender a importância do investimento nos filhos para um futuro brilhante. Ou seja, pais que investem nos filhos terão filhos de honra. Vou falar sempre muito sobre Filho de Honra porque eu estou muito ansioso com o livro Filho de Honra do Reverendo Ananias Alberto, que ao seu tempo será publicado, e irei também falar para vocês quando é que ele estará disponível para vocês. Mas é um livro que me deu a entender a importância da honra dos filhos para os pais, seja o pai biológico, o pai espiritual, os líderes eclesiásticos, os líderes civis, e muito abençoador este livro. Mas vamos ao livro, ou seja, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar, e partilha para que mais pessoas possam ser alcançadas. E nós observamos que existem muitas pessoas que assistem os nossos conteúdos, mas não são inscritos. Então, não esqueça de subscrever o canal e ativar os sininhos das notificações. E no episódio de hoje, nós queremos começar assim. Para que serve a flecha, né? Mas antes disso, vamos orar. Querido Deus e Pai, obrigado, Senhor, obrigado, Deus, pela dádiva e oportunidade que o Senhor nos concede. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem permitido, o Senhor tem falado por intermédio da Sua palavra, o Senhor sempre irá falar por intermédio da Sua palavra, e ela é abençoadora e é apta e própria para ensinar, corrigir, instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para a boa obra. Senhor, fala uma palavra, exorta, ensina, corrija, instrui e nos ajuda a ser homens e mulheres, Pai, que vão transformar as próximas gerações para a Tua honra e a Tua glória. Nós oramos e em tudo nós agradecemos hoje e sempre, no nome de Jesus. Amém. Bem, para que serve as flechas, né? A flecha serve para caçar, também serve para se defender. E antes de nós pegar as funções como tal e a aplicação das flechas na vida dos filhos, nós queremos falar que a flecha foi criada com o objetivo de usá-la para atingir um determinado alvo. Ou seja, a flecha, ela tem a função, com o auxílio do arco, ser lançada para um determinado alvo. E quando nós falamos que, como a Bíblia fala que, como flecha na mão de um homem valente são os filhos, a Bíblia fala também que os filhos que são lançados distantes, né? Os filhos que são lançados muito distante serão filhos que não nos
envergonharão no futuro. Então, por que investir nos nossos filhos? Primeiramente, nós queremos fazer uma aplicação simples de dois benefícios que investir nos filhos concede: sustento e mantimento, que também é a função principal da flecha. A flecha, quando é lançada para um determinado alvo, ela tem a função de ser lançada para caçar um animal que serve de alimento e sustento, como também pode ser lançada para os nossos inimigos, pode ser lançada para um animal feroz, para que nós possamos ter vida. Trazendo para aquilo que é o nosso contexto, por que nós precisamos investir nos nossos filhos? Nós estamos a dizer que todo pai que investe no seu filho a nível acadêmico e profissional, a nível espiritual, pessoal, social e a nível de trabalho, ele vai construir um filho que vai honrar e também vai ser grato. Eu digo sempre assim: eu como filho, eu não posso dar o que eu não tenho. E dizia, eu acredito que foi no primeiro ou no segundo episódio, que os pais são as pontes dos filhos. E eu falo muito disso no livro Deus Ainda Fala Conosco, acredito, ou no livro Ciclos Depois da Luz, que os filhos, os pais são as pontes que vão tirar os filhos de um lugar para outro. Eu aprendi isso com o Bishop Dale Cibron. Ele diz assim: você como pai, você tem a responsabilidade de deixar um legado que vai fazer com que os teus filhos te superem. O que isso significa? Você como pai precisa investir nos teus filhos de tal maneira que os lugares onde você não chegou, os teus filhos precisam chegar. Aí vamos voltar a pegar naquilo que nós falamos no primeiro episódio sobre liberar palavras de bênção sobre a vida dos filhos. Existem pais que liberam palavras de maldição. E uma das maneiras de nós investir nos nossos filhos para chegar distante é através das palavras de bênção que nos liberamos para a vida deles. Mas vamos lá. Primeiro ponto é no que nós precisamos investir nos nossos filhos. Primeiramente, é no apoio ao sucesso acadêmico e profissional. Eclesiastes 9:10, que diz assim: tudo quanto tiver a mão para fazer, faça conforme as tuas forças. O que é que Deus quer nos falar com esta palavra? Cada um dos teus filhos, você deve dar o seu melhor de tal maneira que ele cresça e tenha o sucesso financeiro, ou seja, sucesso acadêmico e profissional. E como é que você vai fazer isso? Através da tua presença, o que poucos pais hoje em dia fazem, eles simplesmente pagam a escola dos filhos, mas nunca vai nas reuniões, não conhece os professores, não procura saber qual tem sido o desempenho dele. E quando os filhos têm negativas no final do ano, ele quer reclamar ou fazer confusão com o professor. Você como pai, você precisa não ter esse tipo de hábito, porque não é saudável. Quando nós falamos de apoio no sucesso acadêmico e profissional, nós estamos a falar também sobre você dar assistência necessária. Existem pais que pensam que investir no filho para ter a melhor escola é um desperdício. E também eu quero aqui abrir um parênteses para dizer o seguinte: não tenha o hábito de muitos pais que preferem investir nos sobrinhos e deixa para lá os seus próprios filhos. Imagina, você investe nos teus sobrinhos, o que os teus sobrinhos vão fazer? A primeira coisa que eles vão priorizar é os pais deles. Porque a Bíblia fala que honra seu pai e sua mãe para que se prolongue os seus dias na terra. Imagina você investir em alguém que não é seu filho e esperar que o seu filho te retribua a honra que você deu a teu sobrinho. Isso é pesado, mas é o que tem acontecido, ou é o que acontece na realidade banto, infelizmente. Existem pais que investem tanto academicamente nos sobrinhos, em que quando se trata de investir nos seus próprios filhos, ele simplesmente reclama e não quer fazer isso. E indo para o campo profissional, existem pais que já têm a possibilidade ou a porta aberta de empregar todos os filhos. E o que é que eles fazem? Não investem na formação dos filhos, e quando no trabalho, ou seja, no lugar onde ele trabalha, e ele tendo uma referência em que houver vagas para certas áreas que ele poderia investir nos filhos dele, mas investir no sobrinho, prefere colocar o sobrinho em vez do filho. O que é que isso faz?
faz o que nós acabamos de ler, o que nós falamos no episódio passado, que diz que vós, pais, não provoquei a ira dos vossos filhos. Porque eu, como filho, eu vou me sentir indignado, até certo ponto desonrado, quando meu pai tem esse tipo de atitude, investindo o seu sobrinho, abrindo porta para os seus filhos, para o sobrinho, mas eu, como filho, ele não faz isso. Segundo ponto do porquê que precisamos investir nos filhos, é que os filhos precisamos ajudá-los a desenvolver a nível espiritual. Nós precisamos ensinar-los a importância de ir à igreja, cultuar, servir na igreja, e também precisamos apresentar a eles a importância do desenvolvimento pessoal. Porque existem pessoas ou pais que simplesmente ensinam os filhos no caminho da universidade e não ensinam a ele o caminho da igreja, ensinam a ele o caminho de muitas coisas, mas não conseguem equilibrar. Dizia meu pai espiritual que nós precisamos ser equilibrados, que na mesma intensidade que nós gostamos, queremos que nossos filhos sejam bem-sucedidos em certas coisas, precisamos também ensiná-los a ser bem-sucedidos na vida espiritual. Por quê? Porque tudo nessa vida é espiritual. Provavelmente de todas as séries eu irei repetir essa palavra. Tudo nessa vida é espiritual. Quando espiritualmente estamos estáveis, automaticamente nós vencemos no físico. E quando nós falamos também sobre desenvolvimento de aptidões e habilidades pessoais, nós estamos a falar ensiná-los a entender o valor que eles podem dar para a sociedade. Vamos para Daniel capítulo 1, versículo 17. Diz assim: quanto a estes 4 jovens, Deus deu-lhes conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria. Como é que você acha que Daniel e Sadraque, Mesaque e Abednego conseguiram atingir essa sabedoria? É porque os seus pais ensinaram-os a importância do desenvolvimento pessoal, espiritual, social, em todas as ciências. Eles tinham conhecimento, dominavam o que eles faziam. E é isso que nós precisamos ajudar os nossos filhos a fazerem. O outro ponto também que nós precisamos desenvolver nos nossos filhos, acredito que é o terceiro e último, é ensiná-los a importância do trabalho e da diligência. Ou seja, nós precisamos desenvolver filhos com caráter. Infelizmente, existem hoje muitos licenciados que, desculpa pelo termo que eu vou usar, que são matumbos, que não têm ética nem um bom comportamento. E existem também muita gente que até é um bom profissional, mas em termos de caráter ele é péssimo. Nós precisamos, e existem também homens que até estudaram muito, mas são extremamente preguiçosos. Por que é que isso acontece? Porque eles não se desenvolveram pessoalmente na escola, ao invés de ter o acompanhamento dos pais, né, para e passo, eles tiveram o acompanhamento de outras coisas e muitos deles foram cabuleiros na escola, muitos deles fizeram cursos que fizeram porque simplesmente tentaram fazer para agradar o pai e não porque é algo que eles realmente nasceram para ser, porque infelizmente nós também nos deparamos com realidades do tipo, é que existem pais que querem simplesmente que o filho, porque toda a família do passado, como todos eram professores, então os filhos deles todos também têm que ser professor. Outros, como todos foram médicos e enfermeiros, todos da família têm que ser enfermeiros. Como pai, você deve ter uma visão ampla. Abra a sua mente de tal maneira que você possa capacitar os teus filhos para serem aptos, para dar-te orgulho e também possam te honrar como você merece. Imagina comigo, você investir no teu filho e ele se tornar um presidente. Qual é o tipo de honra que você vai receber a nível do país que você vive? Imagina você investir tanto no seu filho e se torna no melhor médico, no melhor advogado, no melhor pastor, no melhor naquilo que você o instruiu para ser. O tipo de honra que você vai receber vai ser totalmente diferenciado. Então, para nós fecharmos, nós queremos dizer assim, né? Quando nós investimos nos nossos filhos, eles crescem e entendem a importância da honra. O que é que eles vão trazer para nós? Primeiramente, eles vão restaurar a nossa honra como pai, que está ligado a este último ponto que nós falamos. Eles serão de suporte e sustento e cuidado, serão as pessoas que irão nos ajudar a desenvolver certos projetos que por conta das dificuldades como pai não conseguimos atingir, mas nossos filhos tendo o sucesso que eles
um sucesso acima da média. Eles poderão nos ajudar financeiramente, poderão ser os links que vão nos ligar a lugares que nós nunca imaginamos. E terceiro, eles serão a alegria e o gozo para nós como pais. Então precisamos investir nos nossos filhos com o melhor que nós podemos, com toda a nossa força. Que Deus rica e poderosamente abençoe e eu espero por você nos próximos episódios. Amém.